Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma alegria estarmos aqui nessa noite para prestar culto ao Senhor, para adorar o nome de Jesus e também para ouvir a sua palavra. O texto que nos convida à adoração nessa noite será projetado ali também, é o Salmo 68, 26 e o Salmo 25, versículos 16 ao 18, que nos diz assim: Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. No Senhor, nós temos refúgio, nós temos segurança, nós temos vida, e hoje nós iniciamos exatamente a nossa nova série, que tem como objetivo olhar na palavra de Deus e ver como que Deus, Ele foi a segurança, o refúgio para todos os seus servos. Eu convido você a ficar em pé neste momento e nós faremos a leitura do Salmo 124, que também será projetado. O Salmo 124, que nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. O Salmo 124, a palavra de Deus nos diz assim nessa noite: Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a palavra do Senhor. Eu convido você, neste momento, a cantar todos juntos que o nosso Deus, Ele é soberano, que Ele reina e que a nossa esperança está nesse Deus, que é o nosso Criador e o nosso Redentor. Cante com alegria que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo. O nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu do céu, a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem.
Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Nós reconhecemos nessa noite que tu és o nosso Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós declaramos nessa noite que nós bem sabemos que o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos, ó Deus, podem ser frustrados. Nós descansamos nessa certeza e nós queremos nessa noite reconhecer, ó Pai, a tua grandeza, a tua santidade, o teu poder sobre as nossas vidas. Te louvamos pelo teu amor, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua bondade sobre as nossas vidas e te louvamos, Deus, nessa noite, principalmente pelo teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue em nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados e nos dar nova vida com o Senhor. Que nós possamos nessa noite reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa carência e estarmos aos teus pés e declararmos que nós sabemos que o nosso Redentor vive e um dia ele se levantará com poder e justiça sobre toda a terra. Nós oramos nessa certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queridos, neste momento do culto, nós somos também convidados a reconhecer os nossos pecados e a reconhecer que nós precisamos do Senhor. E o texto que nos convida à confissão se encontra em Filipenses, capítulo 4, e nós faremos a leitura a partir do versículo 4 até o versículo 13, que nos diz assim: acompanhe a leitura da palavra de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem
preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que me viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e reconhecer que muitas vezes nós buscamos fora do Senhor aquilo que nós só podemos encontrar no Senhor. Muitas vezes os nossos pensamentos estão bagunçados, porque nós não pensamos na grandeza de Deus, nós não consideramos aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. E muitas vezes nós entramos em desespero. Muitas vezes a incredulidade toma o nosso coração e como os discípulos de Jesus, o Senhor ele nos repreende, mas ele também nos ensina. Homens de pouca fé. Reconheça, querido, reconheça, querida, que muitas vezes nós somos homens de pouca fé, que muitas vezes nós enchemos a nossa mente, não com a grandeza de Deus, não com as coisas de Deus, mas nós ficamos desesperados, porque olhamos apenas para as circunstâncias. Confessemos os nossos pecados diante do Senhor, certos do perdão que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Paizinho amado, estamos na Tua presença, Pai, para reconhecer que somos pecadores, Pai. Que para reconhecer que muitas vezes não damos a importância que você realmente necessitaria. Não necessitaria, mas deveria receber. Muitas vezes somos displicentes, não te damos o valor que realmente o Senhor merece. Não só em ações, mas em pensamentos, a gente não dá a glória que o Senhor realmente merece. Um Deus santo, puro, perfeito. Mas eu te agradeço, Senhor, pela sua misericórdia. Eu agradeço por, mesmo não merecer, o Senhor ter enviado seu único Filho por nós. Eu te agradeço pela obra da cruz, quando Jesus nos livrou dos nossos pecados. Mesmo sem merecer, o Senhor derramou sua graça sobre nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, porque todo dia pecamos contra Ti, todo dia não damos a importância que o Senhor realmente precisa, merece. Tenha misericórdia de nós.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. A paz do nosso Senhor. Assim como o Leandro falou na oração, às vezes a gente não faz as coisas da maneira que Deus merece. Mas que nessa noite a gente possa exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele é para nós, que Ele já fez e ainda vai fazer. Amém, irmãos? Exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu o louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Você pode se assentar. E eu convido você ainda a fechar os seus olhos. E nós teremos neste momento uma oração de intercessão. Nós sabemos o quanto nós sofremos, nós sabemos o quanto existem pessoas que amamos, que estão sofrendo. E este é um momento onde nós vamos realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, intercedendo por aqueles que precisam da nossa oração. Feche seus olhos, coloque as pessoas que você ama, coloque a sua família. Existem pessoas que estão desempregadas ou subempregadas, existem pessoas sofrendo. Vamos orar pelas pessoas que estão passando por um abismo neste momento, seja em seu corpo físico, seja na alma,
seja na sua vida financeira, familiar, emocional. Oremos uns pelos outros, clamando ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui diante da Tua presença, ó Deus, eu venho colocar, Senhor, as nossas vidas, as vidas, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas, ó Deus, que convivem conosco todos os dias, que necessitam, Senhor, de cura, Senhor, necessitam, ó Pai, de paz, de tranquilidade, ó Deus, que o Senhor com suas mãos poderosas, com as Tuas mãos de amor, com as Tuas mãos de graça, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que Tu alcance, Senhor, a cada um de nós, ó Deus. Muitos, ó Deus, precisam, Senhor, de saúde, ó Deus, que estão, Senhor, com problemas sérios, ó Deus, na sua saúde, que o Senhor estenda, Senhor, as Tuas mãos de poder, de cura, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. Aqui diante de Ti, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance também aqueles que precisam, ó Deus, da Tua paz, aqueles, ó Deus, que sofrem, Senhor, com o seu coração, ó Deus, muitas vezes entristecido, Senhor. Que o Senhor venha levar, ó Deus, a Tua paz sobre essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Queridos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Jó, o livro de Jó, o primeiro capítulo. Jó, o primeiro capítulo. Hoje nós começamos a nossa série Abismo, aonde nós vamos conversar, aonde nós vamos estudar o que a palavra de Deus nos ensina sobre o sofrimento, sobre a depressão, sobre essas coisas que também atingem a nossa alma. O livro de Jó fica no Antigo Testamento, antes dos Salmos, depois de Esther. Nós temos o livro de Jó, esse livro único na Escritura Sagrada. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: ouça com fé a palavra de Deus. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando-a, o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens,
e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Feche seus olhos. Senhor, tu que és santo e sublime, manso e humilde de coração, tu que nos trazes nessa noite a tua palavra, onde podemos contemplar o sofrimento desse teu servo, que nessa noite, Pai, nós possamos entender que o caminho para baixo é o caminho para o alto, que ser menor é ser maior, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que levar cruz é possuir coroa, que o vale é o lugar da visão. Que nessa noite o teu povo possa contemplar a tua grandeza, a tua glória e perceber que o sofrimento é usado pelo Senhor para nos levar para mais perto de ti. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração nessa noite sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, o que você pensa sobre depressão? Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? O que você pensa sobre sofrimento, uma coisa que atinge a todos nós? E uma pesquisa realizada com a população urbana do Brasil indicou que a depressão vai atingir mais de 20% das pessoas. Um estudo, queridos, da Organização Mundial da Saúde concluiu que transtornos mentais afetam 30% de todos os habitantes do planeta. Nesse estudo,
indica que cada vez mais as pessoas vão apresentar transtornos de ansiedade, depressão e mudanças constantes de humor. Queridos, a depressão é algo terrível. A depressão é uma doença que todos nós podemos enfrentar. Alguns vão até dizer que ela é o mal do século. E, queridos, essa doença não faz nenhum tipo de juízo de valor sobre ninguém, sobre nenhuma classe social, sobre nenhum gênero, sobre nada dessas coisas, seja idade, seja língua. Nada disso importa. Todos nós podemos ser alvo da depressão. E quando nós falamos sobre esse tema na igreja, a gente ainda tem aquela ideia de que crente não pode ter depressão, de que o crente é aquele que está sempre feliz, que o crente é aquele que está sempre alegre, sempre sorrindo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que homens e mulheres na Bíblia passaram por momentos terríveis. Entre eles, um dos mais conhecidos de todos nós, o príncipe dos pregadores, o maior pregador inglês do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, que teve que pegar da sua igreja um tempo, uma licença, para tratar a sua depressão. E Spurgeon encarava a depressão não como algo do diabo, não como algo de algum pecado que ele fez, mas tratava isso como uma doença. Só que é uma doença, queridos, invisível, é uma doença nebulosa, é uma doença misteriosa. E até aqueles que têm conhecimento, os próprios médicos, psicólogos, sabem que quando se trata dessa doença, nós precisamos ser humildes e reconhecer que diante da alma humana há um mistério muito grande. E, queridos irmãos e irmãs, há personagens na história bíblica que passaram por sintomas de depressão. E nós vamos ver alguns deles. Por exemplo, Elias. Imagina isso, Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. E quando Jezabel vai dizer que vai matar ele, ele se esconde numa caverna. Fica lá na caverna escondido, dizendo: só eu restei do povo de Deus. E ficou lá, escondido, com medo, depressivo. Moisés, queridos, pediu a morte: mata-me, risco do meu nome do livro da vida. Os irmãos percebem? Jonas no ventre do peixe, Jesus no monte das oliveiras, angustiando até chegar a suar sangue. Paulo, nos seus muitos momentos em que enfrentou o perigo da espada, da morte, da perseguição, de naufrágio. Todos esses homens e mulheres de Deus estavam diante de momentos terríveis. E isso dá o nome da nossa série: abismo. Queridos irmãos e irmãs, você pode estar neste momento enfrentando um abismo. Talvez você já enfrentou um abismo. Eu digo para você que nunca passou por isso, você provavelmente vai passar por um abismo. Todos nós. Porque nós vamos ver na palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, e a ideia central nessa noite, de tudo que eu vou falar, você não pode esquecer dessa parte, que não importa quem somos, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é crente ou não crente, não importa, o sofrimento faz parte da nossa vida, mas Deus em Cristo, Deus em Jesus, Ele enfrenta o maior sofrimento de todos, e por causa de Jesus, o nosso sofrimento nunca é em vão. Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, todo o nosso sofrimento não é gasto por Deus em vão. Deus não nos manda a tribulação em vão, mas nós vamos perceber que por causa de Jesus, nós temos esperança. A resposta de Deus para o abismo não é racional, mas é em carne e osso, através de Cristo Jesus. Acompanhe comigo, queridos, nós veremos 3 verdades nessa noite. Fique com a sua Bíblia aberta. A primeira verdade, nós vemos a riqueza de Jó. Nós vemos, queridos irmãos, um homem justo sendo descrito.
O texto nos fala que Jó era um homem comum, assim como eu e você. Alguns estudiosos vão dizer que ele nem era israelita. Ele nem morava em Israel, mas ele morava na terra de Uz. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que este Jó, ele tem a aprovação de Deus. Vocês percebam que naquele diálogo, que é a segunda verdade, que é um mistério. Por isso, queridos, existem coisas que é melhor calar. A gente aprende isso com a Bíblia. Existem coisas que palavras não podem. Eu lembro que diante de o sofrimento de um amigo meu, muito grande e terrível, ele perdeu o seu irmão mais novo. Eu fui no velório dele. Os teólogos querem explicar. Sabe o que a gente precisa diante do sofrimento? Alguém do nosso lado. Porque as palavras são insuficientes para explicar. Eu não posso dizer para você por que você está sofrendo. Mas eu posso dizer que você está sofrendo não porque você é pecador, ou porque você fez alguma coisa de errado, ou porque Deus não gosta de você, porque olhe no texto, a palavra de Deus diz que Jó era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus, ele se desviava do mal. Queridos, pessoalmente, ele era o homem mais justo daquela região. Ele era aquele homem que todo mundo dizia, aquele Jó é um homem de Deus. Ele é reto, ele é íntegro, ele não faz mal para ninguém. E não só isso, observe no texto. Jó não era apenas um homem íntegro que temia Deus e se desviava do mal, mas Jó era abençoado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos que alegravam a sua casa, e nós sabemos que antigamente, quanto mais filhos, mais abençoadas as pessoas eram. Quanto mais filhos as pessoas tinham, mais era sinal da bênção de Deus. Então Jó, queridos, ele tinha 10 filhos. Ele era um homem abençoado na sua família. Ter filhos era sinal da bênção de Deus. E não apenas isso, o texto diz que Jó era muito rico. Observe no texto. Ele tinha, queridos irmãos e irmãs, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele era o fazendeiro daquela região. Jó, ele tinha, queridos, a aprovação de Deus, ele era abençoado, ele tinha uma boa vida. Jó era tão piedoso que, observe no texto, ele não estava preocupado apenas com ele, mas ele faz aquilo que todo pai que ama os seus filhos faz. Jó, queridos irmãos e irmãs, purificava os seus filhos. As festas naquele tempo era festa que durava semanas. E no final daquele período de festa, Jó, irmãos, ele purificava, ele levantava de madrugada, ele oferecia sacrifício aos seus filhos, pensando, se os meus filhos pecaram contra Deus, se eles falaram alguma blasfêmia, eu vou aproveitar este momento e pedir ao Senhor misericórdia pelos meus filhos. Queridos, esse era o Jó. Jó é descrito, irmãos e irmãs, como esse homem próspero, abençoado. E aqui, queridos, o livro de Jó, ele faz parte na nossa Bíblia, grave isso. A gente sempre tem falado sobre como nós precisamos enxergar a Bíblia como uma grande narrativa e não pegar a história de Jó desconectada do resto da história bíblica. E junto, queridos, com Provérbios e Eclesiastes, Jó faz parte do livro de sabedoria. Em Provérbios, nós aprendemos que Deus é sábio e justo. Leia Provérbios, 31 capítulos, um para cada dia da semana. Em Provérbios diz que tudo que Deus faz é perfeito. Daí vem Eclesiastes, queridos, e num tom meio diferente. O sábio Salomão diz, olha, tudo é vaidade. O trabalho é vaidade. Ter filhos é vaidade. O autor de Eclesiastes, ele é meio cético. E a história de Jó está aqui, parece que para responder a essa pergunta, queridos. Como que um Deus bom, sábio e justo pode permitir o mal? Como que Deus, sendo bondoso, sábio e justo, pode permitir que o mal se chegue a este homem, que não tinha culpa nenhuma, que ainda cuidava dos seus filhos? Queridos, eu encorajo você, nesses 7 próximos domingos, que nós vamos estudar essa série, leia os livros de sabedoria. Perceba nesses livros como os autores apontam para a fragilidade humana e, ao mesmo tempo, eles apontam para o amor leal e sábio de Deus. Queridos, como o povo da aliança entendia o sofrimento? Como eu e você
devemos encarar o sofrimento. E aqui, queridos, eu quero que você olhe bem para isso, porque há uma pergunta que sempre vem na nossa mente, há sempre um questionamento: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quem nunca passou na cabeça esse pensamento? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço mal para ninguém. Eu não desejo o mal do outro. A gente tem aqueles pensamentos, né? Que se eu desejar o bem para minha vizinha, eu vou ter o bem também. E de repente vem Deus, Jó era assim, e faz tudo ao contrário. Na nossa cabeça, queridos, existe uma ideia da teologia da retribuição. É aquela ideia, queridos, que surge no nosso coração, impregnada no nosso coração, que diz: se eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguma coisa. Quem nunca parou para pensar e falou: eu estou pagando pelos meus pecados? Você já ouviu isso? Eu estou levando a minha cruz. Sabe por que eu estou sofrendo? Porque eu estou levando a minha cruz. Porque eu estou pagando pelos meus pecados. E havia até um quadro, humoristas mais antigos vão lembrar, uma TV que eu não vou falar o nome, mas era um quadro humorista que o pai dizia assim: aonde foi que eu errei? Sobre o filho dele. Alguns vão lembrar desse quadro. Essa ideia está impregnada na nossa cabeça. Se eu estou sofrendo, queridos irmãos, é porque eu fiz alguma coisa. Aonde foi que eu errei? Mas aqui a riqueza de Jó, a espiritualidade de Jó está dizendo, queridos irmãos e irmãs, não tem como a gente saber essas coisas, porque Jó era um homem íntegro, aprovado por Deus, ao ponto de Deus chegar e parece que Deus, ele quer tiçar o diabo. Você viu meu servo Jó? Não há homem íntegro, não há homem como ele sobre a face da terra. E, queridos, nós precisamos entender que tudo acontece igualmente a todos. O sofrimento pode vir sobre todos. A perda de um filho pode vir sobre todos. Uma doença incurável pode vir sobre todos. E todos aqui eu quero dizer crentes e não crentes. Isso machuca a gente. Porque existem pessoas que nós amamos que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão passando por esse deserto. Não é assim? E às vezes a gente se questiona por quê. Aquela pessoa amava o Senhor. E é a Madre Teresa de Calcutá que um dia estava andando em cima de uma carroça e de repente a carroça passou num buraco e ela caiu da carroça, se machucou. E ela falou: poxa Deus, eu estou indo lá servir o Senhor e o Senhor faz isso comigo. Daí ela falou: é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Queridos, uma coisa que nós aprendemos sobre o sofrimento é que não importa se você está com fartura ou com faltura. Não importa se está sobrando ou se a cada dia você conta, o gás tem que durar mais uma semana. Né? O nosso chuveiro durou uns dias a mais. Né? O nosso chuveiro lá em cima estava morrendo, durou umas 2 semanas, né? Essa semana a gente vai ter que providenciar. Não importa se você está sobrando, se está faltando, queridos irmãos e irmãs, a história de Jó vem nos ensinar que o sofrimento faz parte da nossa vida e todos nós passaremos por essas coisas. Mas há uma grande diferença. O cristão encara o sofrimento não como maldição, não como castigo, não como um Deus cruel fazendo a gente pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou por eles na cruz, mas o cristão encara o sofrimento com esperança. E, queridos irmãos e irmãs, os que mais sofrem são os que mais estão perto de Deus. Os que mais sofrem são os que mais conhecem a Deus profundamente. Nós veremos que isso acontece com Jó. Queridos, o sofrimento atinge a todos nós. E na narrativa bíblica nós vemos que crentes e descrentes compartilham do sofrimento. E quando nós pensamos, por exemplo, no reformador da igreja, João Calvino, queridos, ele teve uma vida ruim. Ele perdeu a sua esposa logo cedo, ele morreu aos 55 anos, perdeu todos os seus filhos, tinha várias doenças. Alguns relatos dizem que ele sofria de hemorroidas, de problemas de gota, de úlceras, de inflamação nos rins, de cálculos. E João Calvino, queridos irmãos e irmãs, vai nos dizer que os sofrimentos dessa vida estão muito longe de obstruir nossa salvação. Antes, ao contrário,
são os seus assistentes. Um homem que vivia doente, um dos maiores teólogos da igreja, que perdeu tudo, e quando morre ainda diz para enterrar o corpo dele, porque ele não queria que ninguém se lembrasse dele. Esse homem diz que o sofrimento, queridos, ele não atrapalha a nossa salvação. Eles são assistentes daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Queridos, assim como na história e na vida de Jó, o sofrimento, queridos, é instrumento de Deus. O sofrimento é usado por Deus, e isso nós vemos na história de homens e mulheres que passaram por sofrimento. Estude, por exemplo, a história de Elizabeth Elliot, que perdeu seu marido, foi morto por uma tribo, e anos depois ela está lá evangelizando essa mesma tribo que matou o seu marido. E ela escreve um livro chamado O Sofrimento Não é em Vão. Queridos, não importa, a verdadeira riqueza é a nossa fé, que nos diz que em Jesus nós podemos encarar todo o sofrimento. Mas acompanhem comigo a segunda verdade, olhem no texto. Queridos, agora nós entramos numa parte misteriosa. Nós somos transportados para o palácio celestial. E essa forma, a forma como esse mistério é narrado, aponta exatamente para isso. Eu e você não temos conhecimento total daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Olhe no texto. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor, quem veio também? Quem que veio? Leia no seu texto. O diabo. O adversário, Satanás, quer dizer exatamente isso, aquele que se opõe a Deus. E o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que no dia em que os anjos foram adorar a Deus, se reuniram para se apresentar diante do Senhor, uma figura misteriosa está ali no meio. Satanás aqui, queridos irmãos e irmãs, é o adversário, é aquele que se opõe a tudo que Deus faz, mas ele está lá também no lugar santo. E eu não sei como você imagina essa figura. Não sei se você tem aquela imagem, que às vezes a gente que é criança, né, pintam para a gente desde o desenho do Pica-Pau, que o diabo é alguém que tem um chifrinho e um tridente, um rabinho vermelho, ele tem uma cor vermelha. Eu não sei como você imagina essa figura misteriosa, que quase não aparece no Antigo Testamento, mas que aparece mais no Novo Testamento. Mas o que nós vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, é que Satanás também presta conta a Deus. Satanás também está debaixo do controle soberano de Deus. A gente tem aquela ideia que o diabo e Deus estão numa guerra de braço, né? Uma batalha de quebra de braço, achando quem vai levar mais almas para o céu ou para o inferno, mas não, olhem no texto, Satanás está ali, queridos, para mostrar que Satanás não tem um poder igual a Deus. E Satanás, ele não pode agir livremente neste mundo que é de Deus. O próprio reformador Lutero, que era uma figura também misteriosa, Lutero, ele jogava a tinta dele contra o diabo, porque ele dizia que o diabo estava ali no quarto dele. Ele dizia, queridos, que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. E o diabo, ele só pode agir na medida que o próprio Deus permite. Queridos irmãos, nós precisamos ter essa visão gloriosa. O diabo não está no mesmo nível que o nosso Deus. O diabo, queridos, ele não age a seu bel prazer, porque olha no texto, lá está o diabo, e olha o que Deus faz. Deus pergunta, olha, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E o diabo então responde, olha, mas não é sem motivo que Jó ele teme o Senhor. O Senhor protege ele. A sua família é abençoada, os seus bens são guardados, ele é o homem mais rico sobre a face da terra. Não é sem motivo que ele te adora. Não é sem motivo que ele teme o Senhor. Não é sem motivo que Jó ama o Senhor, porque o Senhor dá tudo o que ele precisa. E aqui, queridos, nós vemos que apesar dessa cena relatada no início do livro de Jó,
Nada nos leva a crer, e aqui precisa ficar bem claro, que todo sofrimento humano e todo mal no mundo é causado pelo diabo. É uma outra coisa que a gente tem problema. A gente vê o diabo em tudo. Furou o pneu do meu carro, ou da minha moto, tá quase furando também. Não foi que o diabo foi lá e com o seu garfinho furou meu pneu. É que eu já estou há 2 anos com aquele pneu, e uma hora o pneu morre. E às vezes a gente acha que o diabo está em tudo, e a gente procura o diabo em tudo. Se isso me aconteceu, foi por causa do diabo. O livro de Jó vai dizer que o próprio diabo é um personagem secundário. Ele aparece aqui, queridos irmãos e irmãs, e no resto do livro nós nem ficamos sabendo dele. E quando nós olhamos o que acontece, nós vamos perceber, queridos irmãos e irmãs, que foram causas naturais que aconteceram. Ladrões roubaram o gado de Jó. Um forte vento, assim como aconteceu aqui no nosso estado, veio sobre a casa e derrubou. E a nossa pergunta não é o que o diabo está fazendo, nem por que Deus permitiu aquilo, mas nós devemos, queridos irmãos e irmãs, entender que Deus, ele usa essas coisas para a sua glória. Que de forma misteriosa, no plano celestial, Deus, ele arquiteta todas as coisas para a sua glória. E até aquilo que nós achamos que é ruim, Deus usa para o bem. Não foi isso que José disse? Olha, vocês, meus irmãos, atentaram mal contra mim. Vocês queriam me matar, vocês queriam me vender, e me venderam para os ismaelitas, me levaram para o Egito. Isso é mal. A gente não está dizendo que o mal não é mal, é mal. Aqueles irmãos de José deveriam pagar pelos que eles fizeram. Mas o que Deus faz? Deus usa o mal e transforma em bem. Por causa de José, que é vendido como escravo, entra na casa de Potifar, decifra os sonhos que o copeiro e o padeiro têm. José é colocado como governador do Egito, e José é usado para salvar os hebreus da linhagem que viria o Senhor Jesus Cristo. E quando eles estão lá no Egito, o faraó manda matar todos os bebês, porque eles queriam matar a linhagem do Messias Salvador. Queridos irmãos e irmãs, assim como você lê uma história, assim como você assiste um filme, você não quer perder nenhuma parte, entenda, a sua vida está nas mãos de um Deus soberano, que usa até mesmo a morte e o inferno para a sua glória, que usa os piores sofrimentos para a sua glória. A nossa vida não está ao acaso, nada foge do controle soberano de Deus, e isso deve trazer para nós conforto, ao ponto de dizer: Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor vive, e um dia o Senhor se levantará sobre a terra. Queridos, é essa visão que nós precisamos resgatar, é essa visão que levou, por exemplo, aquele autor que escreveu Sou Feliz com Jesus. Não importa se é a paz mais profunda ou a dor mais amarga, ele escreve esse hino quando ele perde a sua família num naufrágio, e ele diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Por isso que nós encontramos homens e mulheres de Deus que sofrem, que passam por coisas terríveis, mas que entendem, queridos irmãos e irmãs, que tudo que Deus faz é sempre bom. Tudo que Deus faz é sempre bom. E aqui no texto, olha no finalzinho do versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então, sem demora, Satanás, ele saiu da presença do Senhor. Queridos, nós vamos ver, e aqui também eu quero lembrar os irmãos de uma coisa. A gente acha que o Jó não falou nada no sofrimento. A gente tem essa visão. Continua lendo a história. No capítulo 2, ele vai amaldiçoar o dia que nasceu. Maldito o dia em que alguém disse nasceu um homem. Continue na história, Jó, ele faz várias perguntas. Aparece 3 amigos ali, que na verdade são amigos da onça, que falam verdades. Aqueles amigos, eles falam verdades a Jó.
Mas quando eles veem Jó naquela situação, a princípio, queridos, eles sofrem. A princípio, eles se doem com aquilo que Jó está sofrendo. Mas aqueles amigos vão tentar responder o porquê Jó está sofrendo. E não cabe a nós dizer por que tal pessoa está sofrendo ou por que eu estou sofrendo. Mas apesar disso tudo, queridos, o que nós entendemos é que Deus, Ele é soberano, Ele é amoroso. E todas as coisas, queridos irmãos e irmãs, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento é um mistério. E acompanhe comigo a terceira e última verdade entre os versículos 13 e 22. Queridos, nós vemos aqui uma tragédia vindo atrás da outra sobre a vida de Jó. Tem até um ditado que diz: não há nada tão ruim que não possa... Daí quem é mais otimista fala melhorar. Né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar, e os pessimistas dizem: não há nada tão ruim que não venha a piorar, não é assim? E aqui entre nós há otimistas e pessimistas. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui nem como otimista e nem como pessimista, mas como alguém que tem esperança em Jesus. Aquele que sofreu o pior sofrimento por amor a nós. Olha no texto. Queridos, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho, e aqui nós vamos perceber que Jó estava junto. Então isso aconteceu talvez não no mesmo dia, mas na mesma semana. Foi uma tragédia atrás da outra. Eles estavam se alegrando na casa do filho mais velho, versículo 14. De repente veio um mensageiro e disse: olha, os seus bois que estavam lavrando e as suas jumentas que estavam pastando, veio de repente os sabeus, atacaram e levaram tudo e ainda mataram os seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Imagina essa cena. Mal aquele cara termina, chega outro mensageiro e diz a mesma coisa. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: olha, fogo de Deus. E fogo de Deus aqui, queridos, não é castigo. Não é que Deus fez descer fogo que nem Sodoma e Gomorra, mas é o raio. Um raio caiu do céu e veio sobre as suas ovelhas e queimou todas elas e os seus servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Já estava ruim. Agora Jó é pobre. Enquanto ainda falava, veio outro e disse: olha, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram os seus servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Não estava de bom tamanho ainda, né? De repente chega um outro e diz o seguinte: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Queridos, através de uma permissão de Deus, uma série de tragédias vem sobre a vida de Jó. E é nesse momento, queridos, como uma avalanche. Imagina isso. Jó recebe aquilo com dor no seu coração, uma má notícia atrás da outra, ele vê a sua vida desmoronando. E se você continuar na história, não apenas isso, depois de novo, há um diálogo entre Deus e o diabo, e Deus permite que Jó tenha uma doença terrível de pele, ao ponto dele pegar cacos para se coçar, e num único dia, ou num pequeno tempo, todos os seus bens, todo o seu rebanho, todos os seus filhos são tirados dele. É a mesma sensação que pessoas que foram à falência tiveram nesses últimos dias. É a mesma sensação de pessoas que perderam pessoas amadas em tantas desgraças, como em Brumadinho, que aconteceram no Brasil, ou como nesse último vento forte que passou aqui no nosso estado. Querido, Jó, ele recebe aquilo como, de fato, uma má notícia, como uma tragédia. Aquilo quebra Jó, aquilo machuca Jó. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos também pensar uma coisa: Deus não quer que você finja sentimentos. Se você não está bem, Deus quer que você diga: eu não estou bem. E a igreja é um lugar onde você tem que vir do jeito que você está. Eu não estou bem hoje, mas eu estou aqui, Senhor.
Jó, queridos, ele recebe aquilo, e olha no texto, o texto continua dizendo que Jó, ele se levantou, ele rasgou o seu manto, ele raspou a cabeça, ele se prostrou em terra, ele lamentou, mas ao mesmo tempo ele adorou. E aqui, queridos, nós precisamos entender o que é lamento e o que é murmuração. O crente pode e deve lamentar diante do Senhor. O crente deve, queridos, como Jó, que ele se levantou, ele rasgou a sua roupa e raspou a cabeça. E na antiguidade esse era o momento, e nós vamos ver outros homens fazendo isso. Davi, quando perde seu filho com Batseba, fica lá orando, implorando pela vida do menino, em arrependimento, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Queridos, Jó, ele não entra na sua rede social e diz que está sofrendo. Jó, ele não procura a resposta daquilo. Jó, ele raspa a cabeça, ele rasga o seu manto e ele senta em terra e chora. E é isso que nós devemos fazer diante do sofrimento. O sofrimento que aquela menina enfrentou nos últimos dias, a nossa missão não é apontar o dedo, a nossa missão não é julgar, mas a nossa missão é chorar com os que choram, como Jó fez. E neste mundo quebrado, queridos, nós precisamos lamentar. Aquele tempo, quando a gente começou em março com a pandemia, é tempo de lamento, é tempo de choro. A gente não pode celebrar a ceia. É tempo da gente clamar a Deus e lamentar. Foi isso que Jó fez. Ele lamenta o seu sofrimento. E aqui nós precisamos aprender, faça orações de lamento. Chega para Deus e diz: Deus, a minha alma está abatida. Quer ajudinha? Pega os salmos. Os salmos, queridos, eles mostram a nossa humanidade à flor da pele. Existem salmos com raiva. Existem salmos de lamento. Existem salmos onde o salmista diz: olha, quem dera pegar os filhos da Babilônia e esmagar as suas cabeças quanto a pedra. O Salmo 139. Nós precisamos entender, queridos, que o lamento faz parte da vida cristã. Que você deve chegar, mas não publicamente. Mas você deve chegar diante de Deus, rasgar o seu coração, raspar a cabeça do seu coração. Não precisa raspar a cabeça, irmãos. Mas você chega a Deus, por quê, Senhor? Observe o texto. Jó, queridos, ele lamenta, mas Jó também ele adora Deus. Ele diz no 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Percebam, queridos, que Jó ele não atribui a Deus, mas ele sabe que é Deus que está controlando a sua vida. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, diante daquela perda devastadora, qualquer um poderia se revoltar, qualquer um poderia se encher de amargura e despejar ofensas contra Deus. Mas o que Jó faz? Diante de Deus, ele rasga e fala aquilo que está no seu coração, reconhecendo, queridos irmãos e irmãs, que tudo que Jó tinha vinha de Deus. E se o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como isso é possível? Isso só é possível se os nossos olhos estiverem na cruz. Existem pessoas céticas, ateus modinho, ateus com propriedade, que dizem que se Deus existe, se Deus é amor, por que o mal existe no mundo? Que existem pessoas que perdem tudo. E, querido, Jó, ele vai nos mostrar o segredo. Deus, ele não responde ao nosso sofrimento. Deus, ele entra no nosso sofrimento. De forma misteriosa. Porque Hebreus vai dizer isso. Jó, ele suportou aquele sofrimento, porque os olhos dele estavam em Jesus. Jó, ele enfrentou aquilo, porque ele sabia que o seu Redentor voltaria à vida.
E assim como Jó perdeu tudo, queridos irmãos e irmãs, Jó sabia, queridos irmãos, que tudo que ele tinha era do Senhor. E ele não tinha outra coisa a fazer senão reconhecer quem Deus era. Queridos irmãos, diante da tragédia, diante das coisas terríveis que nos acontecem, lamente, vista pano de saco, rasgue o seu coração diante do Senhor, mas também se lembre que nós viemos a este mundo nus, e nu nós voltaremos. E deste mundo, queridos, nós não levaremos nada, e Jó aqui, ele confronta onde está o nosso coração. Pessoas que colocam o seu coração na riqueza, na sua saúde, no seu status, e quando perde isso, o seu mundo desaba. O mundo de Jó também desabou, mas Jó tinha a esperança que nós temos, de que Deus é aquele que toma, que Deus, ele é bendito para sempre. Queridos, se você está passando por um sofrimento muito difícil, olhe para a cruz. Jesus é aquele que veio ao mundo para enfrentar o sofrimento. E na cruz, nós temos a esperança que todo sofrimento e toda lágrima chegará ao fim. Queridos, 3 aplicações para a nossa vida. Uma pergunta: aonde está o seu coração? E quando eu falo aqui coração, é onde você coloca a sua esperança última. O que move a sua vida? Você corre atrás do dinheiro? Você corre atrás do quê? E alguém disse, queridos, que se a nossa felicidade depende daquilo que podemos perder, jamais seremos felizes. Não coloque a sua felicidade nas pessoas. A sua felicidade última, não estou dizendo que se você perder um filho, a gente não vai chorar, a gente vai chorar e ficar com raiva. Porque a morte não era para fazer parte da nossa vida. Jesus lá, quando ele vai lá e vê Lázaro morto, e a Bíblia diz que Jesus chorou, e Jesus chorou ali de raiva diante da morte. Porque Jesus bem sabia que nós não fomos feitos para morrer. Mas aonde está a sua esperança última, queridos? É o profeta Abacuque que nos convida ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda, queridos, que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Aonde está o nosso coração? C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. E Deus, às vezes, usa também o sofrimento como usou na vida de Jó. Continue a história. E você vai perceber, nós veremos no finalzinho. Uma segunda aplicação, queridos, enfrente o sofrimento. O Dr. Porter escreve o seguinte: todas as coisas, as provações mais difíceis, as perseguições mais amargas, as tristezas pessoais que algumas vezes afligem o nosso coração e parecem calculadas para superar a paciência e apagar a esperança, todas elas, sob a orientação de um Deus infinito em sabedoria e poder, colaboram para o bem-estar verdadeiro do povo de Deus, sendo verdadeiro justamente por ser eterno. Essa é a principal lição ensinada pelo livro de Jó. Se você está sofrendo, existem pessoas que estão sofrendo, não desperdice o seu sofrimento, porque ele será usado para você conhecer Deus como nunca. Uma terceira aplicação, queridos: não procure culpados. Não diga por que o teu vizinho está passando por aquilo. Não tente responder o que não nos foi dado responder, mas adore a Deus. Assim como Jó, reconheça que o Senhor está em todas as coisas. Querido, Jó, ele vê a mão de Deus nesses eventos. Pode ver, ele não amaldiçoa os salteadores, ele não amaldiçoa os guardas, ele não amaldiçoa o vento, nem o raio que caiu do céu. Todas essas coisas secundárias desaparecem. Foi o Senhor que deu,
foi o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Somente no Senhor nós encontramos esperança. Eu peço para Ali colocar essa última imagem. E, queridos, eu termino com esse quadro chamado Crucificação, de Matias Grunewald. E nessa pintura, o corpo de Cristo está se desfazendo. Se você ver bem de perto, parece que o corpo de Jesus está caindo. E isso, queridos, foi proposital, pois esse quadro foi pintado para ser exposto num leprosário, onde as pessoas ficavam separadas da sociedade por causa que tinham lepra. E quando, queridos, aqueles que tinham lepra olhavam para o quadro, eles viam Cristo se desfazendo. E aqueles que estavam enfrentando esse sofrimento terrível, eles olhavam para Jesus e viam que o próprio Jesus também tinha no seu corpo sendo desfeito. E eles enfrentavam o sofrimento com esperança. Queridos, a resposta de Deus para mim e para você e para o nosso sofrimento é a cruz. Se você está sofrendo, preste atenção, não procure explicação. Jó, ele não recebeu nenhuma explicação. Jó, ele fez várias perguntas. Sabe como que Deus responde? Fazendo mais perguntas. Jó, queridos, ele nunca soube o porquê que ele sofreu. Nem nós sabemos o porquê que Jó enfrentou aquilo. Mas, queridos irmãos e irmãs, Jó, ele passa por aquilo e declara: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nessa noite os teus olhos contemplem o teu Redentor, que sofreu em nosso lugar para nos dar esperança. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Existem pessoas perto de nós sofrendo na alma, sofrendo no corpo, sofrendo na sua família. Existem pessoas enfrentando abismos muito grandes. Mas a nossa esperança está naquele que morreu na cruz para nos salvar. Pai, nós te louvamos, porque nós temos esperança em Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque no Senhor nós temos uma esperança viva. Nós te louvamos porque no Senhor o nosso sofrimento não é fruto do acaso, nem da coincidência, nem daquilo que fazemos ou os outros nos fazem, mas de forma misteriosa, sublime e maravilhosa. O Senhor está, ó Deus, orquestrando todas essas coisas para a tua glória. Quando nós olhamos, ó Deus, nós vemos tudo embaralhado, nós vemos tudo meio nebuloso, mas quando nós olhamos, ó Deus, com os olhos da cruz, nós vemos que cada cor triste, cada momento difícil da nossa vida é para nos aproximar mais de Ti. Que o Senhor use o nosso sofrimento para nos fazer cada vez mais colocar os olhos na Tua cruz. Livra-nos, Deus, de todo falso triunfalismo. Livra-nos, ó Deus, de toda fé que não tem espaço para chorar com os que choram, para carregar a cruz, porque nós sabemos que assim, esse é o caminho que nos leva para mais perto do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, fiquemos em pé. Nós vamos cantar essa próxima canção que nos diz que há um lugar de paz em meio à guerra. Há um lugar, queridos, aonde tudo está desabando, mas que nós temos esperança, nós temos certeza, e esse lugar é no Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você também é convidado a entregar o seu dízimo
e a sua oferta diante do Senhor. Cante com fé e com esperança que este lugar existe e este lugar fica em Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do 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 Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se pede aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Salmo 113, versículos 5 e 6 nos diz assim: Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus,
que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos, Deus, por esse culto onde nos reunimos para adorar o teu nome, confessar os nossos pecados, louvar a tua grandeza, louvar a tua majestade, louvar, ó Deus, o teu nome e também ouvir a tua palavra. Nós somos, ó Deus, dispensados nessa noite com a certeza, com a esperança de que o nosso sofrimento, ele nos leva para mais perto de ti. E que o Senhor possa, neste momento, ó Pai, estar sustentando aqueles que estão enfrentando um abismo. Nós oramos, ó Deus, com esperança, porque foi o Senhor que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu convido você nesse momento a se sentar, a baixar a sua cabeça, enquanto nós ouvimos o refrão dessa canção, que você possa realmente refletir em cada ato e parte desse culto. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana cheio da sua alegria em meio ao sofrimento. Este lugar é do Senhor. 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 Este lugar é do Senhor.